É, Pode começar? Tá bom. Pessoal, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre como a IA já tem impactado a nossa realidade, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional diariamente. A gente vai levantar alguns pontos, a gente vai discutir e eu conto com a participação de todo mundo, porque não é um seminário. Eu quero que a gente debata ideias, a gente traga os nossos pontos aqui e que a gente possa ter uma conversa para a gente aproveitar esse tempo que todo mundo está disponibilizando aqui depois do horário de trabalho. Então, não fiquem só assistindo, tragam suas ideias, seus pontos, o que vocês concordarem, o que vocês acharem ou discordarem, fiquem à vontade para trazer para discussão, certo? Eu acho que um ponto importante para a gente começar a falar é sobre a parte positiva da IA, que seria vamos chamar de a revolução da eficiência. Acho que um primeiro ponto que a gente pode trazer é a democratização do conhecimento. A IA reduziu drasticamente a barreira de entrada de tarefas muito complexas, programação, sobre marketing, e tudo, coisas que levam muitos anos de estudo. A gente consegue, claro que de uma maneira superficial, mas qualquer pessoa consegue aprender algum conceito avançado, traduzir algum idioma com precisão nativa ou estruturar uma ideia complexa conversando com um modelo num ambiente de um chat, para falar de uma maneira não tão técnica. Então, tudo hoje é mais ou menos como se você tivesse um tutor particular disponível para você 24 horas por dia. Então, uma pessoa que não tem nenhum background técnico, ela consegue prototipar uma ideia. Isso acontece muito na minha área, eu não sei se todo mundo é da engenharia de software, mas alguém que é do marketing, alguém que é do business hoje consegue prototipar uma ideia sem ter nenhum conhecimento de programação. Se isso é uma ideia que vai ser escalável, se isso é algo que vai conseguir crescer a partir desse protótipo totalmente feito com IA, isso é outra coisa. Se a gente precisa ter algum conhecimento técnico para evoluir essa aplicação, isso também é outra coisa. Mas a gente sabe que hoje consegue fazer alguma coisa que levaria muito tempo e muito tempo de estudo, muito tempo de execução e muito tempo de estudo. Sem falar dessa parte só técnica, a gente pode falar também sobre o acesso à educação. Hoje é muito mais fácil você aprender alguma coisa. Claro que nos exemplos que eu vou dar fica muito mais fácil eu dar para a área de engenharia de software, porque é a minha área de trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar na área, eu tinha algum tipo de dúvida. A gente tinha, claro que os motores de busca do Google e tudo mais, mas a gente tinha que, no final das contas, garimpar o, um conhecimento. Eu tinha que ir no Stack Overflow, que é, vamos dizer, um fórum onde os outros programadores respondem programadores. E hoje é meio que mais fácil, você consegue dar uma descrição bastante específica de um erro, de um problema que você tem, e você consegue uma resposta bem específica para o que você está passando. Então, antes era um pouco mais difícil, porque a gente tinha que ter uma noção básica de tudo para poder depois afunilar para o problema em si que a gente tinha. Então, hoje isso ficou mais fácil. A gente consegue dar uma descrição exatamente do que acontece e ter uma resposta exatamente sobre o que acontece, com possíveis causas e também com possíveis soluções. Outro ponto é a potencialização da produtividade. A IA não veio para substituir o trabalho intelectual, ela veio, como um professor meu fala do mestrado, ela veio substituir a mão de obra braçal digital. Então, tarefas que antes a gente ia perder horas do dia, resumir um relatório, formatar uma tabela, estruturar e-mail, limpar um banco de dados, fazer testes unitários de uma aplicação, agora são feitas pela IA em segundos. Então, seria o metatrabalho, né? O trabalho sobre o trabalho. Então, o ganho de tempo nesse tipo de tarefa é real e já acontece para todo mundo. Então, é o novo conceito de um profissional aumentado. Quem usa IA não substitui o próprio cérebro, mas ganha uma alavanca para focar no que exige estratégia, criatividade e tomada de decisão, que é o que vai importar daqui para frente. A gente não precisa mais perder tanto tempo com a execução, porque como a execução é só braçal, o braçal digital, então esse braçal a gente pode delegar. É, o impacto positivo global, né? A gente precisa olhar também além do hype das ferramentas de chat, nos bastidores, né, nas outras áreas e no que nem todo mundo tem acesso, não faz parte do dia a dia de todo mundo. A IA está resolvendo problemas seculares da humanidade em uma velocidade recorde.
A IA atua em áreas, vamos dizer, onde a mente humana sozinha ia demorar décadas para processar só o volume de dados que já existe. Então, existe uma aceleração drástica, por exemplo, no campo da medicina, na descoberta de novos compostos químicos, no mapeamento de proteína, como o AlphaFold, que veio do modelo do Google, diagnóstico de imagem mais precoce e preciso. A IA consegue prever hoje em dia, com determinados modelos, se uma célula pode vir a se tornar uma célula cancerígena no futuro, com, com uma previsão bastante, com uma probabilidade bastante alta. Então, o campo avança também na parte de ciência, clima, modelagem climática avançada, otimização de rede de distribuição de energia elétrica, é, rastreamento de desmatamento em tempo real. Para se tiver algum brasileiro aqui, a gente consegue acompanhar em tempo real o rastreio do desmatamento na floresta amazônica, por exemplo, que é um assunto mais comum no Brasil. Então, todas as áreas estão tendo um impacto positivo, mesmo as que não são tão óbvias. Então, é, é, está acontecendo. Além disso, tem também o copiloto criativo, que seria a gente se livrar da famosa síndrome da página em branco, que é um dos maiores gargalos da produtividade criativa. Quem trabalha com marketing, com publicidade, sabe que o que é bem isso aqui, às vezes com design também. Então, a gente pode usar a IA nessa área. Eu trabalho um pouco com design também, então aí a gente usa a IA também como uma caixa de ressonância infinita. Ela não vai criar a obra-prima sozinha, mas a gente consegue jogar para ela dezenas de ideias na mesa e a gente vai filtrando junto com a IA o que é que combina, o que é que tá sendo melhor. Então seria uma espécie de um brainstorm ilimitado. A gente consegue gerar variação de título, abordagem de marketing, estrutura de design, tudo isso muito mais rápido do que se a gente estivesse sentado sozinho, às vezes com um caderno e uma caneta. Então, está sendo acelerado. É importante também a gente pensar que a IA é como se fosse um espelho inteligente. E ela não vai criar as coisas para você. Ela vai te refletir as suas próprias ideias de uma ótica, vamos dizer, um pouco diferente. Como se fosse meio que, bem entre aspas, outra pessoa que está fazendo isso aí com você. É, o AlphaFold, que eu falei no impacto positivo global, eu queria dar um pouco de destaque nisso aqui, porque é brilhante, é da área da medicina, não é da área de engenharia de software, apesar de que não deixa de ser, porque precisa do software para isso. Mas falando disso aqui, seria, vamos dizer que 50 anos a biologia sofreu para decifrar a estrutura 3D de uma proteína humana. Isso é um processo que leva anos no laboratório por cada proteína. Então, se a gente quiser fazer a estrutura 3D de todas as proteínas, isso levaria uma quantidade imensurável de anos. Então, o DeepMind do Google criou o AlphaFold, que é uma IA que mapeou a estrutura de praticamente todas as proteínas conhecidas pela ciência, que são mais de 200 milhões em dias. Então, não é só não é só uma ferramenta de chat que a gente consegue tirar do dia a dia. Já é uma coisa que comprimiu, vamos dizer assim, um trabalho de 50 anos de pesquisa científica em semanas. Então, o que a gente levaria, sei lá, 50, 60 anos a mais para talvez chegar na metade, a IA mapeou em dias com o AlphaFold. Então, isso abre um caminho para a criação de novos medicamentos, de tratamentos para doenças raras e, por exemplo, algumas enzimas que podem comer plástico. Porque eu não sei se vocês têm o conhecimento disso, mas o primeiro plástico criado pela humanidade ainda está aí. O plástico não acaba, não se dissolve, ele não é eliminado assim. A gente não consegue se livrar do plástico. Então, se a gente conseguir com a IA alguma coisa que consiga melhorar o planeta para a gente, então isso é fenomenal. Ferramentas de tradução. é, a gente tinha um bloqueio muito grande, num passado não tão distante assim, de tradução simultânea. Então, é muito difícil e continua sendo muito difícil até hoje, não é um trabalho simples você ser um tradutor que faz tradução simultânea, porque requer um treinamento específico, não é uma questão só de você saber a língua. Então, é um trabalho bastante específico e que requer bastante treinamento.
Então, ferramentas modernas de tradução em vídeo hoje, a gente já consegue clonar a voz do orador original, que vamos trazendo aqui para o que a gente está fazendo agora, seria o equivalente a ter uma ferramenta de IA aqui dentro do Teams, que é onde a gente está fazendo essa conversa aqui, é, que traduz a minha voz para o seu idioma, mas com o meu timbre original. Então, a barreira linguística global está caindo cada vez mais rápido. Então, daqui a pouco, um cientista na Índia ou um professor no Brasil pode dar uma aula e ser compreendido perfeitamente em qualquer língua do mundo, na sua própria voz. Então, a gente consegue democratizar o conhecimento, que foi o primeiro ponto que a gente falou, de ponta a ponta. A gente não tem nenhum, não vai ter essa barreira daqui a um futuro não tão distante. O último ponto que a gente pode falar também é a produtividade, né, que seria a nova engenharia de software. Então, grandes empresas de tecnologia como o Google reportam que mais de 25% do seu novo código de programação já é gerado ou co-escrito por assistentes de IA. Eu trabalho na área e a gente é, vamos dizer, empurrado para fazer, não de uma maneira ruim, mas empurrado para usar cada vez mais para acelerar o nosso processo, para usar IA, para usar bons modelos que acelerem o nosso dia a dia. E hoje eu acho que um trabalho que 10, 12 anos atrás precisaria de uma equipe de 10 pessoas para fazer, hoje a gente consegue fazer com 2 pessoas, 3 pessoas de maneira tranquila, sem que ninguém precise se acabar de trabalhar ou que sua vida seja dedicada apenas ao trabalho. Então a gente consegue ser mais produtivo com uma certa qualidade, claro, com até com bastante qualidade, na verdade. Claro que isso depende do conhecimento técnico que a gente tem, mas isso é algo que a gente pode discutir daqui a pouco. É, E agora a parte que normalmente não se fala tanto. Tem todo o hype em cima das funções, da utilização da IA e tudo mais, mas a gente não vê tanto assim falando mal. Não é só falar mal por falar mal, é trazer a verdade do que acontece. Então, algo que já faz parte do nosso dia a dia é a crise da verdade. A gente já entrou na era da pós-autenticidade. Antigamente a gente podia usar a expressão ver para crer e isso era uma regra. Se eu estou vendo, isso está acontecendo. Hoje não dá mais para confiar em áudio, em vídeo, em texto e tudo isso pode ser fabricado do zero com uma perfeição incrível. Isso vai destruindo lentamente a confiança nas provas materiais que a gente pode ter para qualquer tipo de coisa. E isso abre espaço para desinformação em escala industrial. A gente pode falar, por exemplo, de deepfake, que é um vídeo falso que utiliza uma figura pública ou um executivo, e a gente pode usar um deepfake para aplicar golpe, que a gente vai dar o exemplo disso. Então, se a gente aliar, por exemplo, a ferramenta de tradução que eu falei, juntamente com o deepfake, a gente tem uma coisa bastante perigosa, porque agora eu não consigo só copiar o rosto de alguém, eu consigo copiar o rosto dessa pessoa com a voz dela, no timbre dela, da maneira que ela fala e no idioma original dela, ou em outro idioma que eu precise, que for mais cômodo para aplicar um golpe, para fazer alguma coisa de ruim para a imagem dessa pessoa. A gente está aqui há um pouco mais de 10 minutos de apresentação. Isso aqui já seria material suficiente para fazer um deepfake com o meu rosto, com a minha voz perfeita. São 10 minutos de voz ininterrupta, falando em diferentes timbres, entonações, diferentes palavras, um vocabulário vasto, com uma imagem minha. Então, isso aqui é mais do que suficiente para criar um deepfake meu. Então, se alguém quisesse fazer alguma coisa com a minha imagem, com a minha voz, isso aqui já seria o suficiente. Então, essa é a era que a gente já vive hoje. Ah, Vieses e discriminação. Então, infelizmente, não tem como negar, a IA aprende com o passado da humanidade, como ela é treinada com base em dados gerados por humanos, ela absorve, naturaliza e amplifica os nossos piores preconceitos. Então, dependendo de como vai ser utilizada a IA, ela vai mascarar a discriminação estrutural sob a falsa fachada de neutralidade matemática. Então, isso aqui é dessa forma porque os modelos indicam a probabilidade da resposta puxa para esse lado, mas puxa para esse lado porque a maioria dos dados então enviesado ou possui uma discriminação e infelizmente isso vai ser perpetuado se a gente continuar dessa forma. É, Tem um caso do algoritmo de recrutamento que penaliza currículo de mulher ou de minoria porque aprendeu com o padrão de contratação histórico da empresa
que contratar mulher ou minoria é problema. Então, a gente não pode perpetuar esse tipo de coisa. É, tem alguns sistemas também de reconhecimento facial que tem uma taxa de erro muito maior para determinados tons de pele. Então, isso é um viés discriminatório que tá en- enraizado já no processo e a gente tem que acabar com isso. É, próximo ponto seria a atrofia cognitiva, que a gente estava falando aqui, eu, a Chantal e o Frederico, um pouco antes de tudo começar. Existe o risco real da terceirização excessiva do pensamento, quando a gente delega sistematicamente a escrita, a resolução de problema lógico, a pesquisa, tudo que vai fazer. A gente, olha, eu tenho este problema e eu quero que ele seja resolvido. E a máquina resolve, você copia a resposta e usa a resposta, você terceirizou todo o processo de entender e resolver esse problema. E isso a longo prazo vai atrofiando a nossa capacidade cognitiva. Porque tudo que a gente não usa, a gente perde. Se você tem músculo e não usa, você vai perder sua massa muscular. Se você está sempre delegando 100% da sua capacidade cognitiva para uma máquina fazer, você não precisa mais pensar. Então, a gente vai só jogando a responsabilidade para a máquina. Então, a gente vai ter a perda gradual das habilidades críticas de argumentação e de síntese humana, que é basicamente o que torna a gente seres humanos. Então, se a gente perder a nossa capacidade de pensar, de se expressar, de ser original, o que que vai sobrar da gente? Próximo ponto seria a privacidade e vigilância. É, o aper... Como é que eu posso falar disso? O apetite por dados dos grandes modelos é insaciável. Então, a gente tem algumas empresas que comandam o setor, que estão sempre no topo, e eles sempre querem mais dados. Então, quando a gente utiliza alguma ferramenta gratuita, muitas vezes estamos alimentando a base de dados com informações corporativas sigilosas ou dados pessoais sensíveis, o que cria brecha de segurança para a gente. Então, às vezes, a gente está na ânsia de resolver um problema, é, e a gente joga uma parte de um trecho de código e joga numa ferramenta de IA, e isso é uma brecha de segurança, porque ah, eles podem utilizar os seus dados. Existem alguns modelos de contrato que a própria empresa pode fazer com a IA para os funcionários usarem, que aí no modelo Enterprise você não tem os dados que você põe no chat, na ferramenta de texto que a sua equipe está usando, não podem ser usados para treinamento. Mas no geral, se você não tem exatamente isso explícito num contrato, eles podem utilizar tudo que vocês colocam no chat para alimentar a base de dados deles. Claro que é muito difícil distinguir o que é bom do que é lixo, porque vamos lá, então eu, a Chantal, o Frederico, o Alexandre e a Laura, a gente está lá perguntando qual é a melhor receita para fazer um bolo de milho. A gente não precisa alimentar o modelo com isso, não vai acrescentar nada para o modelo. Por isso que é tão caro treinar o modelo, porque é difícil ter dados bons que vá realmente agregar alguma coisa para o modelo. Mas se você for no canal da Ubay, tem outro workshop de IA que eu explico direitinho o que é um LLM, como funciona, como é a questão do algoritmo, por que que as respostas vêm assim, por que que a IA delira. Então, se tiver curiosidade, é só ir no canal do YouTube da Ubay. Tem outro lá que eu explico de forma muito mais técnica o que é que está acontecendo. Ah, o falso processo judicial inventado é uma coisa que eu queria colocar aqui como exemplo. Teve um advogado em Nova York que ele usou uma ferramenta de IA para preparar uma petição judicial e a IA inventou 6 casos para usar como jurisprudência. Isso também aconteceu no Brasil. Então, existe esse problema de que a IA, ela nunca vai dizer que não sabe. Ela vai, por probabilidade, calcular a resposta que mais se assemelha ao que você quer, e é isso que a gente chama de delirar. Quando a IA delira, é isso. Então, o advogado usou isso. Isso aconteceu no Brasil também. É, a IA criou seis processos que não existiram e ele usou como base e para fazer a petição dele e ele foi multado publicamente e passou por um processo de sanção profissional assim vexatório, tem que pagar multa, teve que se retratar publicamente porque você basicamente ele inventou. Você está mentindo com um texto muito bem escrito sobre algo que nunca existiu.
Outro exemplo que a gente pode dar, que eu tinha falado um pouco antes, era sobre o deepfake. Teve um golpe milionário de uma empresa em Hong Kong, que o diretor financeiro teve a imagem e a voz dele copiada, e isso acabou resultando numa transferência de 25 milhões de dólares para a conta de um golpista. Basicamente, o golpe foi: fizeram o deepfake do diretor financeiro e fizeram uma chamada de vídeo onde tinha a voz do diretor financeiro, o rosto do diretor financeiro, e ele estava cobrando que outros funcionários fizessem uma transferência que já deveria ter sido feita, só que nada disso era verdade. Então, é, é difícil culpar as pessoas que fizeram a transferência, porque é como eu estou falando com vocês aqui, é como se fosse outra pessoa se passando por mim com essa qualidade de imagem e de voz e de entonação. Não é mais como eram 10, 15 anos atrás, que você claramente via que era uma coisa falsa. Então já existe problema e já está causando prejuízo em muitos lugares. O exemplo sobre discriminação que eu queria dar é o sistema de RH da Amazon. A Amazon teve que, em 2018, teve que abandonar secretamente, bem entre aspas, secretamente, porque todo mundo sabe, eles tiveram que abandonar um sistema de recrutamento baseado em IA que estava desenvolvendo. O algoritmo dele foi treinado com os currículos enviados à empresa por 10 anos, né, dos últimos 10 anos, né, de quando estava sendo feito até a data presente da execução do algoritmo. E o resultado foi disso, que com base em todos os currículos que a Amazon recebeu e o treinamento da IA, o resultado é que o algoritmo e o sistema aprenderam sozinho que ser mulher era um fator negativo. Então, você era automaticamente penalizada e colocada para o fim da fila se você fosse uma mulher e tivesse como... Se tivesse a palavra escrito feminino ou alguma coisa do tipo, ou o nome de alguma faculdade que era exclusiva para mulher, você ia lá para o final da fila. Então, eles tiveram que abandonar isso aí. É o que eu tinha falado antes, a IA é um espelho do passado. A gente alimenta com os dados que a gente já tem. Então, se a gente tem preconceitos e outros tipos de coisas ruins, e enviesamentos enraizados na nossa sociedade, é esse tipo de dado que a IA vai absorver e vai aprender com a gente. Então, antes de ter sistemas melhores, a gente vai ter que ter uma sociedade melhor, porque os sistemas vão aprender com a gente.